E a palavra de hoje está aqui no livro de Isaías, no capítulo 63, no versículo 7. Ela diz assim: Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Aqui o profeta Isaías ele fala exatamente a respeito do amor de Deus. Deus ele tem interesse, Deus ele quer, ele deseja. Deus tem ali como o principal foco, alvo, ter os seus filhos para si. Ele nos criou por amor, ele nos criou para amar. Ele nos criou para que pudéssemos louvar, adorar ao nome dele em todo o tempo. E é isso que ele mais deseja. Mas, infelizmente, as pessoas, os seres humanos, acabam ali se perdendo pelo caminho. E como ele mesmo diz aqui, que ele vai usar da bondade dele, vai usar da misericórdia dele, vai usar daquilo que ele tem propriamente dito para nos atrair de volta à sua presença. A palavra de Deus, ela sempre vai nos garantir que esse Deus maravilhoso, ele queira remir o povo, ele queira trazer aquelas pessoas que estão distantes, que estão ali longe da presença de Deus e todas, de absoluta certeza, sofrendo. Não tem como uma pessoa ser feliz estando longe da presença de Deus. Não tem como uma pessoa dizer que é feliz se ela não conta com a bondade, a misericórdia, a compaixão e a graça de Deus. São itens, são coisas, é aquilo que é essencial e básico para a vida de qualquer pessoa. Sem a misericórdia de Deus, não estaríamos aqui. Sem a compaixão dele para conosco, já teríamos há muito tempo perecido. Como a palavra bem diz aqui, celebrarei as tuas benignidades, a tua bondade. O que é celebrar? É você saber que a bondade dele existe. É você se alegrar recordando que a bondade e todo o bem que o Senhor faz está à sua disposição. Está ali, pronto para você poder receber. Basta você buscar, basta você se entregar, você se lançar nas mãos de Deus e essa bondade, ela alcança a sua vida. A palavra fala tanto da benignidade como os atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias. Corta aí para mim na palavra, meninas, por favor. Corta aí, por gentileza, na palavra para o povo de casa poder acompanhar, porque esse pedacinho aqui é importante. Lá no versículo 7. Coloca lá para mim, no versículo 7, isso. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Ou seja, ele usa da bondade, da misericórdia, ele usa da compaixão dele para todos aqueles que o aceitam como Salvador. Como no próximo versículo aqui ele mesmo vai dizer, porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Entende? Deus, ele quer, ele deseja ser o seu Salvador. Ele quer, ele deseja ser aquele que vai transformar a sua vida. Talvez hoje você possa estar vivendo um momento difícil, vivendo circunstâncias que você não consegue entender. Talvez você quer dar fim a esse sofrimento. Até mesmo já pensou que para você não tem saída, não tem solução, não há. Mas eu te falo, os atos do Senhor são gloriosos e a bondade e a misericórdia dele hão de acompanhar todos aqueles que confiam, creem e estão ali sempre na presença do Salvador. Então, firme-se com Deus. Não fique ali, um namoro, uma paquera com Deus, mas faça uma aliança com Ele. Faça realmente com que a sua vida seja um casamento firme com Deus.
A própria palavra de Deus nos trata a igreja como a noiva de Cristo. E por que a noiva de Cristo? Porque a noiva, ela se prepara, a noiva, ela se preocupa de como o noivo vai encontrá-la, de como o noivo vai estar, vai recebê-la no dia que ela se apresentar a ele. E essa é realmente a preocupação. Quando a igreja, ela se prepara, quando você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva que aguarda a volta do noivo, aguarda o chamado dele, para que possamos estar a vida e a eternidade toda com o nosso Senhor. Então você se preocupa, eu me preocupo, temos que nos preocuparmos como vamos estar preparados ali para esse dia. Então, se você tem vivido distante, volte-se para Deus. Se você tem vivido aí de uma forma que você, olha, está triste, está angustiado, está aflito, está enfermo talvez, esteja passando por uma situação em que os médicos disseram para você que para o seu familiar não tem mais jeito, talvez numa UTI, talvez ali desenganado pelos médicos, talvez uma situação que você não consiga reverter. E pense que esses atos gloriosos que Deus faz, que a misericórdia, a bondade, a compaixão dele não são para você. Quantas são as pessoas que eu mesma já atendi que falavam isso? Não, pastora, mas toda essa bondade de Deus, toda essa maravilha de Deus não é para mim. Não é assim. A bondade, a misericórdia é para aqueles que o amam, para aqueles que o querem. Se você quer Deus na sua vida, a bondade dele vai te acompanhar. Todos os bens do Senhor irão te acompanhar. Então o aceite como seu Salvador. E a própria palavra, olha quão forte é esse versículo, no versículo 9, o que ela fala aqui, ó. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Deus, ele não se agrada de ver os seus filhos angustiados. Deus, ele não se agrada de ver os seus filhos vivendo problemas e circunstâncias difíceis. Às vezes você pode pensar assim, não, mas Deus não está nem vendo o que eu estou passando, pastora. Deus não sabe, Deus não está olhando para mim, Deus esqueceu de mim. Muito pelo contrário. Deus tem visto, Deus tem observado e ele sim, ele se entristece, ele se angustia. Porque ele só quer que você o chame, ele só quer que você o sirva para que ele possa agir na sua vida. Então tome uma atitude de fé, realmente, peça para ele entrar na sua vida, para ele habitar no seu coração, para ele morar na sua casa todos os momentos. Peça para ele te ajudar. Eu tenho certeza que esse Deus maravilhoso, ele vai te atender, ele vai fazer morada no teu coração. E continuando, a palavra diz, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Aqui o profeta Isaías, ele fala justamente da época de Moisés. E se nós vamos ler até aqui, porque o nosso tempinho aqui é um pouquinho curto, mas se você ler o restante desse capítulo, você vai ver como que essa mensagem, o profeta Isaías, ele fala justamente do povo de Israel, de como o povo de Israel, que estavam ali escravizados, estavam ali gemendo, padecendo, foram libertos, foram ali feitos livres pelo poder do nosso Senhor. Isso porque clamaram e o clamor deles chegou até o trono de Deus. Quando clamamos, quando pedimos, quando oramos e buscamos ao Todo-Poderoso, ele atende, ele livra, ele liberta, ele abre o mar, ele faz tudo acontecer, todos os milagres que forem precisos. Ele vai fazer até mesmo quando fala do povo de Israel, eu me lembro da mensagem, eu acredito que a pastora que está aqui fazendo a Bíblia não vai lembrar de cabeça onde está, mas tem uma mensagem que fala assim, em que até mesmo Faraó foi colocado ali para que o poder de Deus pudesse ser visto na vida daquele povo. Então não importa o problema que você esteja vivendo, não importa. O problema que você está vivendo, a luta que você está vivendo, é permissão de Deus para que você veja o poder de Deus na sua vida. Então não aceite a doença, não aceite a enfermidade, não aceite a miséria, não aceite o fracasso no seu casamento, não aceite a depressão, não aceite esses remédios que os médicos disseram para você que por toda a vida você vai ter que tomar. Não aceite o sofrimento porque isso não é para você.
Não aceite viver esse novo ano da mesma forma que você talvez tenha vivido esse ano de 2021, mas tome uma atitude de fazer Deus ser a primazia na sua vida, ser o principal, ser aquele que conduz em todos os momentos. Não tenha medo, não vacile, não dê bobeira ali em devidas circunstâncias e todo aquele mal que possa se levantar diante de você. Levante a voz e clame a Deus. O seu clamor chegará até o trono de Deus e eu tenho certeza absoluta que o poder dele vai se manifestar na sua vida para que todos vejam o quanto esse Deus é glorioso e o quanto ele é com você. Então, a nossa mensagem de hoje é justamente que você possa fazer de Deus o principal na sua vida. Que você possa entender que essa bondade, essas muitas misericórdias, essa compaixão e esse amor tão grande que esse Deus tão extraordinário tem, é para você também. Não sinta-se deixado, esquecido, abandonado. Não. Deus, ele tem visto, ouvido e ele tem sim ali, esperado que você se volte para ele, para que ele possa estar com você. Amém?